Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre calor latente. A fim de entendermos as mudanças de estados físicos, consideramos as características microscópicas, as quais estão ligadas à intensidade de vibração das moléculas, e os fatores externos que as influenciam, ou seja, a temperatura e a pressão. No estado sólido, por exemplo, as moléculas se ligam fortemente umas às outras. Com a adição de calor, há um aumento da temperatura, e a vibração das moléculas supera a interação química entre elas. Vimos que, quando isso acontece, a temperatura para de aumentar. Isso ocorre porque o calor, antes utilizado para aumentar a vibração das moléculas, passa a ser utilizado para enfraquecer a interação entre elas. Uma vez que a troca de calor durante a mudança de fase não pode ser identificada pelo termômetro, o calor trocado durante o processo é chamado calor latente. A palavra latente quer dizer encoberto. Vamos ver como isso ocorre para a água. Para simplificar, consideremos um cubinho de 10 gramas de gelo, inicialmente a menos 5 graus Celsius. Vamos colocá-lo em um recipiente isolado de influências externas, de modo que só possa trocar calor com as paredes do recipiente. A quantidade de calor trocada é controlada e ocorre de maneira uniforme, e a variação de temperatura é mostrada em um termômetro. Ao iniciarmos o aquecimento, veremos que o termômetro mostrará um aumento gradual da temperatura, conforme o calor é transmitido. O calor necessário para que o gelo alcance 0 graus pode ser calculado se soubermos que o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Entretanto, quando o termômetro marca 0 graus Celsius, a temperatura para de aumentar, embora o fluxo de calor se mantenha. O gelo, ao invés de aumentar mais a temperatura, começa a derreter. Durante todo o processo de derretimento, são transferidas 800 calorias. Foram 800 calorias para que 10 gramas de água passassem do estado sólido para o líquido, ou seja, para que cada grama sofresse o processo de fusão, foram necessárias 80 calorias. Esse valor é chamado calor latente de fusão, que, em outras palavras, pode ser conceituado como a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância mude do estado sólido para o líquido. Assim, o calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Perceba que, se para ir do estado sólido para o líquido é necessário ceder 80 calorias para cada grama de água, para fazer o processo inverso, retiramos a mesma quantidade. Desse modo, podemos concluir que o calor latente de solidificação da água é de menos 80 calorias por grama. Voltemos ao nosso exemplo. A água, já no estado líquido, continua recebendo calor constantemente da parede do recipiente. Por conta disso, irá aumentar a sua temperatura novamente até atingir o ponto de vaporização. O calor necessário para que isso aconteça é sensível e pode ser mensurado pela relação Q igual a mc ΔT. Após a absorção dessa quantidade de calor sensível, novamente há uma estabilização da temperatura, e a água começa a mudar para o estado de vapor. Durante esse período, são transferidas 5.400 calorias, ou seja, 540 calorias por grama. O calor latente de vaporização da água é de 540 calorias por grama, e, portanto, o calor latente de condensação é de menos 540 calorias por grama. Perceba que esse valor é muito maior que o de fusão. Isso se deve à alta quantidade de energia necessária para quebrar as pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Após a água ser vaporizada por completo, o vapor quente volta a usar calor para aumentar a temperatura, a qual se eleva enquanto estiver absorvendo energia. No próximo vídeo, falaremos sobre trocas de calor envolvendo mudança de fase. Até lá!